no ar. Programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. Então, nós estamos aqui com o nosso irmão Gediel. Nós vamos falar sobre o Congresso dos Jovens, que vai acontecer dia 28 e 29 de novembro. 29 de novembro, agora de 2015, na primeira igreja batista aqui de Moreira César. O tema qual é mesmo então, Gediel? A suficiência de Cristo. Suficiência de Cristo. Interessante esse tema, né, que vai ser abordado. Os jovens já estão preparando as atividades, tudo. E o que a gente pode, partindo já dessa partilha, Gediel, falar sobre por que Cristo é suficiente? O que a gente entende? Por que quando se fala suficiente, é 100% suficiente, ou a gente precisa dar uma ajudazinha para Cristo? Como é que funciona essa palavra? Como é que a gente pode entender essa palavra Cristo suficiente? Olha, assim, antes de responder essa pergunta, ou refletir um pouco sobre ela, é um texto interessante de Efésios 2. Efésios 2. Eu quero ler a partir do versículo primeiro mesmo, ao 10. Eu acredito que essa pequena passagem mostra o porquê Cristo é suficiente. Entendi, vamos lá. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Primeiro momento, porque Cristo é suficiente. Aqui o texto vai dizer que ele é o suficiente Salvador. Correto. Suficiente Salvador. Porque diz aqui que essa salvação, esta nova vida em Cristo, não foi pelas nossas obras. Nós aqui diz que estávamos mortos para o pecado, mortos no pecado. Entendi. Ou seja, o morto, a figura do morto aqui, o morto ele não tem reação de vida, não tem sinal de vida. O morto está no estado inerte, um estado sem reação, e espiritualmente falando, em Cristo nós temos o que? Uma nova vida. Cristo, na verdade, ele é o centro da nossa fé. Ou seja, fora Cristo não há ninguém, não há nenhum mediador, não há nenhuma pessoa, por mais boa que ela foi, por mais fiel que ela foi a Deus, a Cristo, nenhuma pessoa é suficiente para nos salvar. Por quê? Por Qual a quê? diferença entre uma pessoa boa, caridosa do nosso tempo, vamos supor,
conheço uma pessoa caridosa, da cesta básica, pessoa que eu nunca vi xingar ninguém, uma pessoa que, aos meus olhos, uma pessoa quase que perfeita. Por que ela não pode dar a vida por nós, só Cristo? Qual a diferença? Cristo, na verdade, ele foi o único que cumpriu a lei de Deus. Entendi. É o único que agiu perfeitamente. Nos diz a Bíblia que Cristo, ele é sem pecado. Ele mesmo em carne, porque, na verdade, Cristo, uma coisa muito importante que tem assim, saído de forma bem ligeira do meio cristão, é a divindade de Cristo. O Cristo que nós cremos é um Cristo que é Deus. E claro, isso é difícil nós entendermos, né? Mas a Escritura nos diz que ele é a palavra, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E ele, habitando entre nós, ele jamais pecou, ele nunca pecou. A sua natureza, perfeita, maravilhosa. E assim, precisamos entender por que Cristo é suficiente, Salvador. Mas salvar do quê? Daí vem a pergunta, salvar do quê? Porque hoje as pessoas buscam Cristo por vários motivos, né? Eu vou buscar o Cristo daquela igreja porque ali diz que se eu orar a Cristo, se eu buscar a Cristo e frequentar aquele local, aquela reunião, eu serei abençoado. Quando a pessoa fala assim, eu tenho meu viciozinho aí, não falo mal de ninguém, eu faço só bem para as pessoas, eu não preciso de ter fé, né? Você acha que essa pessoa, de que forma ela está equivocada, sim, mas de que forma ela se equivoca quando ela diz isso, que faz tudo direitinho e de que forma o pecado está atrapalhando a vida dela que ela não consegue ver? Ela é pecadora como? No caso, pessoas que pensam assim desconhecem que nós somos pecadores por natureza. É o pecado herdado de Adão. Entendi. Dos primeiros pais. Eles receberam a ordem de Deus para que não comesse do fruto daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus foi bem claro, no dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. Mas o homem e a mulher desobedeceram ao mandamento de Deus. Desobedeceram à ordem divina. Uma pequena aplicação aqui. Ao desobedecerem essa ordem divina, eles estavam dizendo em outras palavras, Deus não é suficiente para nós. O que Deus nos deu não é suficiente. Então, eu vou comer desse fruto, afinal de contas, a serpente disse que Deus está nos enganando. E a serpente, ali no caso, Satanás enganou os primeiros pais. Olha, Deus disse isso, mas não é bem assim, não. Quer dizer que Satanás falou para ele, Deus está mentindo. Está mentindo, Deus é mentiroso. Porque Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus. Aquilo encheu os olhos deles, né? Encheu os olhos, afinal de contas, olha... Será que se Deus está enganando a gente não está sabendo? Está sabendo? Não foi ele que nos criou, então ele sabe... Se eu for igual a ele, eu posso dominá-lo. Ou pelo menos está no mesmo patamar. Patamar, né? Ou seja, eles queriam um patamar acima, ou mesmo igual. Muita coisa passou no coração deles quando eles deram ouvido a essa voz estranha, vamos dizer voz estranha. E eles, naquele momento, reconheceram, na sua atitude, que Deus não era suficiente. O conhecimento que Deus tinha dado para eles, aquela vida no paraíso ali, na perfeição, não era suficiente. Então, a partir dali, toda a descendência desse primeiro casal ali já nasce pecador, tendenciosa ao pecado. Daí vem aquela questão. Por isso que as minhas boas obras não salvam. Por quê? Porque por natureza eu sou pecador. Eu sou condenado pelo fato de, naturalmente, eu sou um pecador. Isso está na minha carne, está na minha vida o pecado. Ou seja, o primeiro homem que nasceu, que Deus fez perfeito, ele acabou caindo. Jesus que veio na mesma condição, vamos dizer assim. Na mesma condição. Do primeiro homem criado lá, ele não pecou. Essa é a grande diferença. Jesus, ele se fez carne. Só que ele não cedeu às tentações. Ele venceu. De tê-las. Sim, sofreu tentações. Em João 4, por exemplo, vai falar lá que Satanás, ele tentou, Mateus 4, melhor dizendo, ele foi tentado por Jesus. Satanás tentou Jesus. Jesus foi tentado em várias áreas da vida dele. Satanás desafiou Jesus a pular do pináculo do templo. Porque, afinal de contas, é o Filho de Deus, né? Então os anjos vão proteger. Mas Jesus não cedeu essa tentação. Satanás, vendo Jesus com fome, falou para ele, olha, transforma essas pedras em pães. Mas Jesus não fez isso. Jesus foi tentado, Jesus foi perseguido. Embora tivesse poder para fazer. Embora tivesse poder. Mas Cristo nos diz em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, que para nós
que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se de si mesmo, tomando a condição de homem, de servo, e nessa condição de servo ele foi obediente. O que o primeiro homem não foi. Não foi. A primeira criação. Não foi. Assim. Ele foi obediente até o fim, até a morte de cruz ainda. Uma morte humilhante. Daí você pergunta, mas por que morrer na cruz, né? Por que sofrer isso? É uma sequência de fatos, então por quê? Por quê? Agora ele já foi obediente, mas essa obediência o levou para a cruz. Para a cruz. É interessante, né? Porque quando Adão peca, Deus não mata Adão naquele momento. Mas Adão já tem na sua vida um destino, que é a morte. Todos nós morremos. Na verdade, já nascemos para a morte. A criança, mesmo aquele bebê maravilhoso, bonito, né, que você tanto admira, Começou a contagem regressiva. Começa a contagem regressiva. Ou seja, a morte. Estamos sentenciados à morte, essa morte física mesmo, juntamente com a espiritual. Não tem como separar uma da outra. São mortes que existem, que o homem passa. E precisava de um sacrifício, alguém, né, para poder morrer. Sofrer essa consequência. E o interessante é que quando Adão peca, e quase antes dele ser expulso do jardim, Deus faz para ele roupas de peles. Ou seja, vemos ali o primeiro indício de que em algum lugar houve um sacrifício. Houve um sacrifício por causa do pecado do outro. Aquele animal não tinha nada a ver com a história. A natureza... Se apareceu a pele do animal em algum lugar, Deus sacrificou aquele animal. Ou seja, alguém morreu por aquilo. E no decorrer da história do povo de Deus, Deus foi instituindo ali normas de culto, inclusive sacrifícios, para ali, através daqueles sacrifícios de animais, apontarem para um sacrifício perfeito. E quem é sacrifício é Cristo. E as profecias do Antigo Testamento dizem que alguém, como o cordeiro, ainda iria morrer, iria sofrer, dar a vida. E Cristo, como diz Isaías 53, Cristo ele foi pregado ali naquela cruz, naquele madeiro, para satisfazer a justiça de Deus. Ou seja, o homem quando pecou, ele ficou devendo para Deus. E não somente devendo para Deus. Nos diz a Bíblia constantemente que o homem, sem Cristo, ele é inimigo de Deus. Isso é muito sério. Muitas vezes as pessoas procuram, né, pregadores, mensagens que só falam do lado do amor de Deus, as bênçãos de Deus, mas esquece também do Deus que é justo. E o único que poderia satisfazer a justiça de Deus, a ira de Deus, era Cristo. Teria que ser alguém perfeito. E eu acredito, né, que Deus, claro, Deus para dar surpresa à queda do homem. E Deus já sabendo que nenhum ser humano é perfeito o suficiente para poder morrer, pagar essa culpa, receber essa culpa em si, o próprio Deus em Cristo, né? Porque nosso Cristo, ele é Deus, ele é divino, ele mesmo se faz homem, carne e osso, e padece em nosso favor. E nos diz em Romanos que Cristo morreu por nós, ainda nós sendo pecadores. Isso é maravilhoso, ou seja, não há nada em nós que chama a atenção de Deus. Não há nenhuma obra que nós praticamos que pague isso. Porque a nossa salvação, a nossa redenção foi paga pelo sangue de Cristo. Ele mesmo deu sangue por nós, deu a vida. E detalhe, esse mesmo Cristo deu a vida, ele aconselhou também para nós, que nós também venhamos a dar a vida pelos nossos irmãos. A também refletir essa graça, expressar essa graça pregando-se Cristo através das ações, amando o próximo. Então por isso que Cristo é suficiente, porque ele é o único que em tudo foi tentado, mas sem pecado. E diz aqui que pela graça nós somos salvos. É pela graça, o favor de Deus. Nós não merecemos a salvação. Uma vez, veja, como Gediel comentou, que quando Adão e Eva desobedeceram, eles quebraram, vamos dizer assim, quebraram aquela aliança que eles tinham com Deus. Eles, né, foram expulsos daquele lugar onde eles estavam, e como eles estavam nus, Deus providenciou uma vestimenta para eles que era pele de animal, né? Ou seja, em algum lugar daquele, talvez dali de onde eles estavam, um animal foi sacrificado para que pudesse cobrir a nudez deles. Mas o que a gente aprende com isso? Que alguém pagou o preço. Só que foi insuficiente, porque durante toda a história do povo de Deus havia os sacrifícios, né?
Isso. E todos Não os tiravam o sacrifícios, todos os sacrifícios, as leis, os profetas apontavam para um sacrifício perfeito, que ainda não tinha vindo. E é interessante que há uma colocação de João Batista, que ele, quando vê Jesus, ele usa Isso. justamente essa palavra, Isso. chama Cristo de o Cordeiro. Isso, Jesus está vindo em direção a João Batista, ele clama, eis o Cordeiro de Deus que Vieram tira... tantos cordeiros insuficientes, mas agora vem... Não, esse tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro que a gente está esperando. É isso mesmo. E interessante, né? Quando você vai olhar para a história do povo de Israel, o momento que Cristo se revelou como Messias era um período que as pessoas esperavam outro Messias. O Messias que aquele povo esperava era o Messias que iriam libertar eles do jugo do Império Romano. Eles estavam sofrendo ali com duros impostos. Os discípulos, Os creio discípulos. que também, mesmo andando com Cristo, vendo milagres, eles ainda não tinham caído a ficha deles. Eles tinham uma compreensão errada de Cristo. O Cristo, o Messias esperado, eles imaginavam o Messias que ia salvar eles ali da situação de pobreza, situação de humilhação, porque o Império Romano ali humilhava ali. Duros impostos. Não é diferente hoje, né? Nós sofremos com impostos imensos aí. Mas assim, e daí aparece um Cristo. Imagina a situação, parece um homem simples, de vestimenta simples, não muito eloquente nas suas palavras, não tinha onde reclinar sua cabeça, nem onde dormir direito. Daí aparece João Batista falando, isso aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso aí foi uma bomba para eles. Só realmente aqueles, né, que ali eram tocados por Deus, que entenderam que ali realmente era o Messias. Mas Cristo, durante seu ministério... Até quando ele foi crucificado, Isso. antes da sua ressurreição, eles ficaram naquela incógnita, ou não? Sim. Seguimos o homem, que era o libertador de tudo, agora morreu no pior lugar que existe, o mais humilhante que existia na época. E Cristo tinha avisado. Olha, o filho, ele será morto, mas depois de 3 dias vai ressuscitar. Eu garanto isso para vocês. Mas mesmo caminhando com Cristo durante 3 anos, ali escutando as palavras do Mestre, o ensinamento do Mestre, quando Cristo foi pregado na cruz do Calvário, muitos ali abandonaram Cristo. Mais uma vez, na cabeça deles, fomos enganados. Enganados novamente. Porque antes de Cristo surgiram outros Cristos também. Entendi. Mas esse Cristo era a última esperança. Mas eles esqueceram da promessa da ressurreição. E aí ele ressuscita. Daí começa o processo ali, Cristo começa a visitar. Aparece para um, aparece para outro discípulo. A chama que estava apagando reacende. Reacende de novo. Tem até a história, a Bíblia conta a passagem dos discípulos no caminho de Emaús. Ali reflete bem o que aconteceu na época. Eles ali conversando, batendo um papo ali. Perdemos nosso tempo, amigo. Vamos voltar. Vamos voltar. Daí aparece ali um homem ali e pergunta, o que está acontecendo? Daí você responde, você não está sabendo? O único que não sabe das notícias aí? Tá mal informado, meu amigo. Tá lendo o jornal. Tá lendo o jornal, né? Nos dias de hoje, né? Você tá mal informado, mas diz a Bíblia que quando ele começa, né, a falar, começa a arder os corações daqueles discípulos. Daí eles percebem, olha... Alguma coisa está acontecendo, né? Era ele, né? Não era qualquer pessoa. Ou seja... Eles chegam na casa desse discípulo, né? Chegam. E no partir do pão, Cristo se revela novamente. Então foi um período de 40 dias na terra de Cristo, que ele começa a aparecer. E aparece para Tomé, né? Justamente, que foi também um ensinamento muito grande, né? Foi o último discípulo a reencontrar Cristo ressurreto. E ele não acreditou. Que história é essa? Como assim ele ressuscitou? E está Tomé ali numa casa com os demais discípulos e Cristo aparece do nada ali no meio deles. E Cristo vai diretamente para Tomé. Olha, Tomé, toca nos ferimentos, nas marcas, e Tomé toca. E ele clama realmente ao Senhor. Mas Cristo dá uma dura resposta para ele, né? Você creu porque você tocou. Mas bem-aventurados são aqueles que não me verão, mas crerão. E quem são esses bem-aventurados? Somos nós. Hoje nós não tocamos em Cristo. Cristo está aqui fisicamente entre nós. Mas tem o Espírito Santo, o Consolador, que fala aos nossos corações, que mora em nós, que está em nossa vida, nos ensinando. Nós nunca tocamos em Cristo, mas nós cremos, porque o Espírito Santo um dia iluminou nosso coração, iluminou nossa mente. Essa é a suficiência de Cristo. É a suficiência, somente Ele, não há outro. No início do nosso programa a gente falou um pouco sobre a busca do ser humano. O ser humano hoje é um dos livros
não o mais vendido, que é o mais vendido é a Bíblia, mas um dos livros mais vendidos hoje é o de autoajuda. Que as pessoas querem resposta, as pessoas querem estar bem, as pessoas querem ter os seus problemas resolvidos, as pessoas querem sair das crises financeiras, a pessoa não quer ter dor, a pessoa não quer ter enfermidade. Né? Até tem um evangelho que veicula na mídia aí, que é o evangelho que dá tudo, dá cura, dá prosperidade. A pessoa enche templos aí porque elas não querem salvação. Elas querem se ver livres da dor, livres da doença, livres da crise financeira, mas não querem um evangelho que exige o máximo de nós. Quando se fala em Cristo suficiente, meu querido irmão que está ouvindo aí, ouvinte que está ouvindo o programa, quando se fala suficiente de Cristo, fala de um Cristo que é suficiente no meio desse universo de tantas opções que a gente ouve e que não são suficientes. Por isso a busca constante. Busca aqui, busca ali. Tem gente que pula de igreja em igreja, porque cada igreja oferece uma coisa. Tem gente que lê, tem gente que vai para as filosofias, você entendeu? E não consegue se satisfazer. O problema não foi embora, a doença não foi embora, mas quem disse que vai embora? Quem disse que você não tem que passar, muitas vezes, por enfermidade? Querido, quantas pessoas que foram cristãs convertidos, que você talvez até já conheceu, que morreu enferma? Quantos cristãos convertidos que você tem conhecimento, até mesmo você, que estão em situações financeiras difíceis? Nem por isso Cristo deixou de ser Cristo. Quando se fala do suficiência de Cristo, meu irmão, ela está acima desse patamar de resolver probleminhas nossos, corriqueiros, que a gente sempre vai ter. Não tem como. Problemas nós teremos, provações nós teremos. Isso tem que... A suficiência de Cristo, ela atinge esse patamar, mas ela vai até mais acima. Nós estamos falando também de algo espiritual, de algo que está por vir. Que a nossa vida, ela não finda simplesmente aqui com a morte. Entendeu? Existe uma vida espiritual, ou tanto a morte eterna, como a ressurreição para a vida eterna. Isso é bíblico. Então, o sacrifício de Cristo, ele atinge a nossa vida secular, a nossa vida de trabalho aqui hoje, no sentido da gente passar pelas provações, no sentido da gente suportar as perdas. Quantos que perdem filhos, perdem esposo com enfermidade, com acidente ou morte natural por velhice, mas que já passaram. Gente, é difícil você achar alguém que tem um bisavô, né? Quando tem aquela festa, porque a pessoa, a gente sabe que não demora muito, ela vai ter que ir, não fica aqui para a semente. Então, essas coisas a gente tem que suportar e que passar. Nós estamos num tempo do Brasil de uma crise financeira, uma corrupção sem tamanho. E a gente está se virando para passar. Isso você pode perguntar para qualquer crente honesto, porque tem aqueles que tiram proveito da Bíblia. Você entendeu? Como a gente já comentou um pouco aqui também. As pessoas que não se converteram, estão dentro de igreja, que buscam um alívio financeiro, né, que fazem promessas e campanhas para sair do problema financeiro. O problema financeiro você sai, sabe quando? Quando você faz um orçamento da sua casa, o que você pode gastar, o que você não pode. Aí você sai da crise financeira. Agora, se você gasta mais do que você ganha, não adianta clamar para Deus. É você que tem que se organizar. Agora, nós precisamos entender que a suficiência de Cristo, e o Gidiel pode me ajudar também, ela tem um objetivo. Com doença ou sem doença, com pobreza ou sem pobreza, é levar você para o céu. É salvar, que você seja salvo pelo sacrifício de Cristo. Aquilo que Adão não conseguiu, desobedeceu, Cristo obedeceu. Até a morte de cruz, para que ele fosse o quê? O nosso advogado. Quando Deus olha para nós, se nós somos submissos a Cristo, Deus não vê a gente, Deus vê o sacrifício de Cristo. Porque se Deus olhar diretamente para nós, a gente é consumido pela ira dele. Deus não suporta pecado, e eu creio que Deus também não suporta pecador. Existe uma linha de pensamento que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Se o pecador não se converter, esse pecador vai ser consumido. O que significa? Deus ama no sentido de que a pessoa seja submissa a Cristo. Queria que você até fosse mais específico. Interessante isso, porque as pessoas limitam a obra de Cristo e colocam ela como, o Jesus morreu para poder resolver meus problemas do dia a dia. E não é. O objetivo geral e único da morte de Cristo é resgatar o homem da sua maneira inútil de viver. Sua queda, né? Sua queda, do pecado. E isso é a finalidade do sacrifício de Cristo. Isso não tem nada a ver com prosperidade. Tem nada a ver. Isso daí não é bíblico.
O que é bíblico é que Cristo, ele veio morrer no tempo de Deus. Deus estabeleceu um período para ele vir à Terra e morrer na cruz para nos salvar do pecado. Do pecado. Porque o pecado, segundo está escrito em Isaías, ele afasta nós de Deus. Sabe o que eu vi esses dias, dentro disso que você está falando, meu querido? Quando Jesus fala lá na cruz, por que me abandonaste? Por que abandonaste? Houve um abandono mesmo, porque o que Deus via ali não era o filho dele. O que Deus via ali era o pecado nosso. E como ele não suporta pecado, ele se retirou de Jesus. Nossos não sei se pecados é assim que se Cristo. interpreta Isso. na teologia. Os nossos pecados estavam em Cristo. Estava em Cristo. E quando Cristo clama, Pai, por que me abandonaste? É isso. Porque o pecado faz separação entre Deus e os homens. Eu posso dizer assim, vamos resumir um pouco a consequência do pecado. O pecado ele fez algumas separações. Primeiro, o pecado separou Deus dos homens. É uma barreira. O pecado é uma barreira da comunhão do homem para com Deus. O pecado também separa o homem do próprio homem, relacionamentos. O pecado trouxe desavença entre a família, entre casais, entre pais e filhos, filhos e pais. O pecado também separa o homem da natureza. A natureza me sofreu por causa disso. Ou seja, o homem hoje, ele não usa a natureza de forma correta. Pelo contrário, ele suga a natureza, machuca a natureza dá resposta através de catástrofes, de tsunamis e outras coisas que acontecem hoje em dia. E o pecado, vamos colocar assim, não que Jesus ele ficou desligado do Pai. Mas podemos dizer que ali na cruz, o pecado, Deus viu o pecado nossos pecados em Cristo, ou seja, houve ali uma separação, no sentido de que ali, Cristo ali sendo ali também humano, mostrava ali que o pecado separa o homem de Deus. Ou seja, o pecado trouxe destruições terríveis na humanidade. O pecado não é brincadeira, não é algo assim, eu vou pecar, mas isso só afetará a minha vida, não. O pecado afeta a sua família. As más escolhas, o mau comportamento, isso traz problemas para a sociedade. O que a sociedade é hoje é por causa do pecado. Claro, esse discurso nosso aqui de pecado não pecou e agora estamos recebendo as consequências, isso parece injusto ao olhar daqueles que não creem. Mas uma pergunta eu faço, alguém que pediu para Cristo morrer em favor de si, em favor de você? Alguém que pediu assim, Cristo morra por mim? Não. Mesmo o homem não pedindo o perdão, pedindo alguém para morrer em seu favor, Cristo morreu a si mesmo. Ou seja, uma morte incondicional. Ele se entregou incondicionalmente. Ele não estabeleceu condições. Olha, vou morrer pelo Rodolfo, se o Rodolfo fizer um bem para o próximo. Não. Independente se o Rodolfo iria obedecer ou não, ele morreu. Ele sacrificou, ele deu sua vida. Então, o foco da morte de Cristo, a suficiência de Cristo é nisso. É de resgatar o homem do pecado. Livrar o homem, não é da ira do diabo, não, é da ira de Deus. Porque diz o texto, é da ira de Deus. As pessoas esquecem isso. Até o diabo vai sofrer a ira de Deus. Até o diabo vai sofrer. É da ira de Deus. E diz Apocalipse que a taça da ira de Deus está se enchendo. E um dia será derramada. Ela vai transbordar. Agora a questão é, em que lado estaremos? Em que lado? Ou até mesmo antes da volta de Cristo, quando nós partimos desta vida. E aí? Em que lado estaremos? À esquerda, que é o lado dos bodes, como Cristo fala, ou à direita, que é o lado das ovelhas de Cristo? Isso é muito importante. É uma pergunta para reflexão. Mas eu tenho minha religião. Você acha que a nossa geração, não todos, né, não vamos generalizar, mas de um modo quase que geral, está brincando com a salvação? Está brincando. Que a gente vê na mídia, nas redes sociais, nas músicas, naquilo que é o top da nossa geração a nível mundial. Estamos brincando, porque a gente está num tempo onde a palavra é pregada. É pregada, sim. Ela está aí, é lógico, tem aqueles países que ela é fechada, uma perseguição, mesmo lá ela é pregada. No Brasil, todo mundo tem a Bíblia. Todo mundo. Pode dizer que sim. Quantas Bíblias você tem na sua casa, só por curiosidade? Assim, olha, hoje eu tenho 4. Isso é só sua? Só minha. Mas deve ter mais, então. Sim. Então, veja bem. Fora as Bíblias na minha casa nos celulares, deve ter umas 10 Bíblias. Umas 10. Umas 10 Bíblias, nunca contei, mas deve ter. Olha. Você entendeu? Então no Brasil é um lugar que a Bíblia é livre. Em tudo quanto é canto. É livre. Então, nesse sentido que você pergunta,
Talvez estamos brincando com a salvação. Sim. Ela está aí disponível e a gente não tem tomado posse disso. Isso, realmente nós estamos lidando com assuntos sérios, que está na palavra de Deus, com o pecado, é um dos assuntos, de forma assim, olha, isso não me afeta, isso não é tão importante assim, eu peco e depois Deus me perdoa, mas não olhamos as consequências, aos pecados. Entendeu? Será que a nossa geração olha Deus como Deus paizão? Isso, Deus paizão moderno? isso. Filho, tudo bem. Você é meu filho, te amo. Depois dá uma mesada pra mim, tudo vai estar tudo bem, tudo tranquilo. Mas não é assim. Não é assim. O pai, ele é amoroso, mas o amor do pai não é um amor como nós entendemos. Porque é o seguinte, né? Tem pais que falam, eu amo meu filho, por isso que eu dou o que ele quer. Meu filho, ele é rebelde, mas é criança, né? Passa, adolescente. Mas Deus não é assim. Deus, o amor de Deus, não é um amor que leva à libertinagem. E Paulo fala em Romanos para nós não usarmos a graça como meio de libertinagem. Ou seja, já que eu fui alvo da graça, Deus me perdoa mesmo, vou continuar pecando. Eu pego um pouquinho ali, é só não pecar de novo aquele pecado. Não, o problema é que nós estamos o quê? Domesticando o pecado. Tratamos o pecado como bichinho de estimação. Como cachorrinho. Lá cuidamos dele, alimentamos ele, como diversão. E o pecado não é nada divertido. Deus, ele não trata o pecado como diversão. Por isso que o amor de Deus, ele é tão grande que ele deixou a palavra dele para nos guiar. A sua lei, a palavra dele. Então Deus, ele se preocupa com nós sim. E a vontade de Deus é que nós venhamos andar mesmo na palavra dele, seguir a palavra dele. Deus tem o melhor para nós. Diz a Bíblia que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus, ele não vai dar, ao invés de pão, vai te dar uma serpente, como Cristo falou. Não, ele vai dar o melhor, aquilo que é certo, aquilo que é bom. Mas nós estamos lidando, nossa geração, na verdade, é uma geração muito incrédula, uma geração que está totalmente corrompida, que tem tratado, sim, o pecado como algo significante. Mas não imagina as consequências. O nosso problema é que nós não temos a noção das consequências. E por não ter essa noção, nós nos mergulhamos nos pecados do dia a dia. O que nós podemos, nesse final já, dizer para um ouvinte que está ouvindo ou que vai ouvir pela internet depois essa conversa, de que maneira tem tantas pessoas desanimadas, desistidas, acomodadas, conformadas com desgraça. É o filho que entrou na droga, ou às vezes é o filho que chefia a biqueira lá da droga, a mãe já não tem mais força, o pai já não tem mais esperança, e a gente falando de suficiência de Cristo. Há jeito para essa situação, meu irmão? O que você diz para essa mãe, para esse pai, para esse filho, para esse jovem que quer uma saída? Há jeito? Sim, porque o sacrifício de Cristo não foi em vão. Jesus, quando ele alcança uma pessoa, ele não alcança para perder. Quando ele quer resgatar o homem, e quando esse homem se sente tocado pelo Espírito Santo, a transformação é radical. Não é uma transformação pela metade. Ou seja, Cristo, ele sim, ele sempre será o caminho, a verdade e a vida. É um versículo conhecido em vários segmentos, né, cristãos, mas é um versículo que ainda é vivo, que ainda é verdadeiro. Ele é o caminho, a verdade e a vida, somente ele. Ou seja, Cristo sim, ele tem a transformação radical, porque o texto que foi lido mesmo em Efésios, nós éramos antes filhos do que? Da ira, usados pelo Espírito que nos levava à desobediência. Mas agora em Cristo temos uma nova vida, ou seja, quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não estou dizendo com isso que uma vez que Cristo te libertar, né, das drogas, dessa sua maneira de viver, dar uma nova vida, quer dizer que os problemas vão acabar, de modo algum. Porque os problemas só terminarão quando Cristo voltar e assim acontecer o novo céu e a nova terra. Até uma promessa em Apocalipse 21, que João ele viu que é um novo céu e nova terra. O primeiro céu passou e o mar já não existe. Ele viu também uma cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então ele ouviu uma grande voz vindo do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus para com os homens.
Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ou seja, há uma promessa bíblica. Há uma promessa de Deus, dele enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Enxugar, não haverá mais morte. Esse sofrimento, esse luto que nós sentimos, né, por perder algum parente, algum amigo próximo, isso vai acabar. Os que choram hoje por um ente querido, vai chegar um dia, se estiver com Cristo, claro, se estiver fé em Cristo, a morte não vai existir mais. A dor, o pranto, a tristeza, as doenças acabarão um dia. Amém. Essa é a promessa, descansamos nessa promessa. Graças a Deus. Meu querido, o que eu quero, antes da gente encerrar o programa, ainda dizer para você que Cristo é suficiente. Esse tema, essa partilha, a gente poderia ficar aqui 2, 3, 4, 5 dias, ele nunca vai ficar um tema escasso, né? Mas o importante é você entender isso, é você não se acomodar, é você levantar dessa situação, é você não dizer, não, meu filho está na droga, fazer o quê? Tomara que ele morra, vai ser melhor. Não, meu querido, não, minha querida, você que é mãe, você que é pai, você que gerou, que gestou esse filho, é o mesmo filho, só que dominado pelas corrupções do mundo, pelo pecado, né? Talvez falta Cristo na vida de todos vocês, talvez faltou Cristo no lar de vocês, mas não significa que isso perdure eternamente, não é? Talvez você está ouvindo essa palavra hoje e você deu um alento, você quer uma maneira de sair, existem, você vai precisar de ajuda, vai ser muita luta, a gente não pode negar que realmente vai ser, mas que há uma esperança em Cristo, que o sacrifício de Cristo na cruz, ele não é um sacrifício para atingir meia dúzia de pessoas, ele não é um sacrifício que visa um grupo de pessoas. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos se salvem. Então, por que você se acomodar? Por que você decretar a sua morte já, se você ainda está em vida? Se você ainda está trabalhando, se você tem uma família, tem uma casa, por que decretar o seu fim? Por que dizer que tudo acabou? Por que dizer que não há esperança? Meu querido, a esperança é Cristo. Ele vai voltar, mas não voltou ainda. Você está dentro desse tempo e você está ouvindo essa palavra justamente porque, meu querido, quem disse que a palavra não pode ressuscitar a tua vida? Quem disse que o poder de Cristo não pode fazer da tua família uma família nova? Mas enquanto a gente vai admitindo a nossa morte, vai sacramentando a nossa morte, a gente não consegue sair dela. É preciso dar um grito, né? Eu lembro quando Bartimeu estava naquela situação, cego, né? Mas o mais cego eram as pessoas que estavam do lado dele, porque Bartimeu, ouvindo falar de Cristo, ele viu uma possibilidade, ele viu uma chance. E eles não viam, eles queriam tocar Jesus, queriam saber quem era Jesus, eles não conseguiram ver o que Bartimeu viu, que era a salvação. E quantos de nós, meus irmãos, temos literalmente a nossa visão, mas não vemos o Cristo, não entendemos o Cristo. O Cristo veio para salvar, e Bartimeu entendeu isso. Tanto é que Bartimeu, ele começa a gritar, as pessoas pedem para ele se calar, ele começa a gritar ainda mais alto, porque ele viu, sem ter essa visão literal, ele viu o Cristo que salva. Talvez você está assim, meu irmão. Você vê os problemas, você vê o filho se degradando, a filha se degradando, a família se corrompendo, e não consegue ver o Cristo que salva. Hoje eu quero dizer para você, Cristo é suficiente até para você. Talvez ninguém nunca te falou isso. Talvez você já ouviu muitas pessoas dizer assim, é um caso perdido. Não tem jeito, morreu, tomara que morra, tomara que vá preso, tomara que é isso, tomara que é aquilo. As pessoas só decretaram a desgraça, só falaram para você do mal, que o mal ia resolver aquela situação. Mas, por misericórdia e graça de Deus, hoje você está ouvindo, e eu volto mais uma vez a dizer para você, Cristo é suficiente para você. Dê o primeiro passo, saia dessa inércia, saia dessa desgraça, desculpa usar esse termo, saia da morte, vem para a ressurreição que é Cristo. Por isso eu disse no início do programa, procura algum lugar onde a palavra de Deus é ministrada, onde pessoas de confiança podem te ajudar espiritualmente, pessoas que não vão aproveitar a tua fé, pessoas que vão olhar para você como mais um que Cristo resgatou e vão te ajudar no seu crescimento espiritual. Meu irmão, quem disse que você não pode? Quem disse, mãe, que está aí, conformada com seu filho perdido, com a sua filha perdida, com o seu casamento destruído?
Eu quero dizer para você, não se conforme com a desgraça, de forma nenhuma, não se conforme com o pecado e com o mal. Levanta-se dessa situação. Peça a misericórdia de Deus, peça a graça dele na tua vida, que eu tenho certeza que hoje mesmo ele te põe de pé. Porque Cristo, meu querido, minha querida, é suficiente. Ele veio, ele cumpriu, foi obediente até a morte de cruz. E por isso hoje nós podemos dizer que Cristo é suficiente. Que Deus te abençoe.